Mais uma vez, a paz do Senhor para os irmãos. Convido a todos a atenção à santa e gloriosa palavra de Deus. Com a ajuda do Senhor, vamos abrir a Sagrada Escritura na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor, o dia de Cristo, já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Que o Senhor estenda as suas santas mãos sobre nós, que mande a brasa do altar para nos queimar, para que possamos dignamente ministrar os mistérios do Evangelho, os mistérios da palavra. Meus amados irmãos, nós estamos acompanhando há muitos dias, não agora na pandemia, mas não só agora, mas desde antes, que nós estamos observando que os sinais da volta de Cristo cada dia mais se revelam. Eu lembrei-me agora que Jesus disse que as dores, ele disse que o que ia acontecer quando ele voltasse lá em São Mateus 24, no sermão escatológico, ele disse que seria como dores de parto. Os irmãos sabem que quem é mulher e quem é médico ou quem é parteira, sabe que, ou quem é curioso, sabe que as dores de parto, elas começam devagar. Elas começam suaves. E o intervalo entre uma e outra é grande. À medida que a hora do parto vai se aproximando, as dores vão sendo mais intensas e vão sendo mais contínuas. Os espaços entre uma dor e outra vão diminuindo. Então, a intensidade da dor aumenta. E a distância entre uma e outra é muito curta. É uma dor atrás da outra, e cada dor mais intensa. E o Senhor disse, lá no livro de Mateus, que quando fosse para ele voltar, seria o princípio, iria acontecer o princípio das dores. E meus irmãos, eu não sei se nós só estamos no princípio, ou se já estamos em um estágio mais avançado. Nós sabemos, irmãos, que a vinda do Senhor está próxima. E Paulo escreve a carta, a segunda carta aos Tessalonicenses. Ele havia escrito a primeira carta, segundo os estudiosos, foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento. O primeiro livro não foi Mateus, não foi Marcos, não foi Lucas, não foi João. O primeiro livro do Novo Testamento, segundo, seguramente, os teólogos e estudiosos, o primeiro livro escrito do Novo Testamento foi a primeira carta aos Tessalonicenses. E naquela carta, irmãos, Paulo doutrinara sobre a volta do Senhor. Paulo falara da escatologia. O que é escatologia? Escatologia é uma palavra grega que significa estudo ou tratado das últimas coisas. Escatós quer dizer o final, o último. Glória a Deus. Então, escatologia é a doutrina teológica das últimas coisas que hão de acontecer. E o Senhor tinha falado, o Senhor usado Paulo para explicar aquela igreja. Mas, irmão, sabe que tem gente que é de difícil compreensão.
Tem gente, como os discípulos de Emaús, que Jesus disse, honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Existem cristãos nécios, não se ofenda, foi o Senhor Jesus quem disse. Você ficar com raiva, fica com raiva dele. O Senhor Jesus disse, honestos, nécio quer dizer insensato, e tardos de coração é lento. É aquela pessoa que para entender as coisas, meu Deus, só a graça. Então, irmãos, assim era a igreja de Tessalônica. Paulo explicou, Paulo falou que o Senhor ia voltar, mas depois houve uma confusão. Depois houve uma perturbação naquela igreja, e nós vamos ver que Paulo já tinha falado, no capítulo 2 da primeira carta, versículo 19, primeira carta aos Tessalonicenses, 2 e 19, eu gostaria que o pastor Emengardo me ajudasse. Porque qual é a nossa esperança ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Olha aí, Paulo já falara que a volta do Senhor aconteceria e que a alegria do pastor era ver os crentes no dia do arrebatamento, no dia da volta do Senhor. Ele disse que era uma alegria. A igreja preparada para ir para o céu era a alegria dele. Ele disse, né, glória a Deus, que a igreja, a alegria dele era ver a igreja ser arrebatada. Porque qual é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? O objetivo de um pastor é ver as suas ovelhas entrarem no reino de Deus. É a alegria, é a coroa, é o gozo do pastor, é no dia da volta do Senhor. Ele vê todos aqueles que ele cuidou na terra terem direito de entrar no reino de Deus. Paulo disse, vocês são minha alegria. Vocês, né, é a minha coroa são vocês no dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha falado sobre o arrebatamento. Como é que vai ser o arrebatamento? Capítulo 4, versículos 13 a 18. O arrebatamento que é a primeira fase da vinda do Senhor. Capítulo 4, versículo 13, por gentileza. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Então, irmãos, Paulo já tinha falado na primeira carta. Olha, o Senhor vai voltar. Mas quando ele voltar, vai voltar com alarido, vai voltar com voz de arcanjo, com o brado do arcanjo. A trombeta de Deus vai tocar. E os que morreram em Cristo ressuscitarão. Glória a Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Ressuscitarão primeiro, porque os ímpios, eles vão ficar para a ressurreição do dia do juízo. A ressurreição final, essa ressurreição é dos salvos. Essa ressurreição é a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. Eles vão ressuscitar e vão subir junto com os vivos transformados para encontrar com o Senhor nos ares, nas nuvens, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus. Mas, irmãos, depois deu uma confusão lá em Tessalônica.
Porque disseram lá que tinha havido uma profecia, disseram lá que tinha havido uma revelação, outros disseram que Paulo tinha mandado uma carta dizendo que a vinda do Senhor já tinha chegado. Na nossa tradução diz, estava perto. Mas segundo os melhores que entendem de grego, dizem que o dia do Senhor já tinha chegado. E isso deu uma confusão, porque os crentes não entenderam, e Paulo não tinha falado nada, não havia revelação, não havia profecia, não havia nada, era um boato. Se fosse hoje, dizia que era um fake news. Não é verdade? Glória a Deus. Cuidado, irmão, não vá em toda a conversa. Tem gente que acredita em tudo, não é? E se vier da internet, ele balança a cabeça. Se disser, Jesus não salva, ele diz, é mesmo. Glória a Deus, não é? Tem crente assim que não tem segurança doutrinária, que não tem segurança bíblica, teológica. Tem crente que não tem firmeza. Qualquer fake news que aparece, ele muda de ideia. Ele muda de crença, ele muda de tudo. Glória a Deus, eram os Tessalonicenses, eles eram assim. Aí apareceu uma história de uma profecia, apareceu uma história de um espírito, apareceu uma história, louvado seja Deus. Vamos ver isso na segunda carta. Paulo já escreve a segunda carta para corrigir essas heresias e tolices que tinham aparecido. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Amém. Quer por epístola, quer por palavra, quer por espírito, como se fosse de nós. O nome dos líderes é muito usado, né? Às vezes a pessoa faz as coisas erradas e diz, foi o pastor. Já aconteceu isso muitas vezes, não é verdade? Às vezes tem obreiro que faz uma coisa errada na congregação, aí a pessoa, oxe, que negócio é esse? Não foi o pastor que mandou, glória a Deus. Então, pastores, isso é velho, né? É como a história das pontas do pé, é de velho, né? Eles inventaram as loucuras dele e disseram que tinha sido do apóstolo, disseram que tinha sido de Paulo, quando Paulo nunca mandou epístola nesse sentido, quando Paulo nunca falou em profecia nesse sentido, quando a heresia surgiu de alguém, mas eles disseram que foi quem? Paulo. Glória a Deus. Então, irmãos amados, aí Paulo agora escreve, dizendo, meus irmãos, né, eles confundiram a vinda súbita de Cristo com a vinda imediata. Súbita é uma coisa, a qualquer momento, e imediata é agora. Eles confundiram a vinda de Jesus, as duas palavras, a vinda de Jesus será súbita. Súbita quer dizer a qualquer momento, mas não sabemos se é imediata, se é hoje, se é esse ano, se é para o ano. Muitas seitas caíram na tolice de afirmar datas para a volta de Jesus. Muitas seitas, né? Teve uma seita que em 1843 marcou que Jesus voltaria. Aí foram todo mundo de branco lá nos Estados Unidos para uma montanha. E foi crente, irmão. Crentes de outras denominações. Essa igreja surgiu arrebanhando crente. Até hoje ela trabalha arrebanhando crente de outras igrejas. Aí enganou o povo e disse... Mas eles também foram enganados, coitados. Né? Enganados por uma profetisa que tinha para lá, uns camaradas lá. E eu sei, irmãos, que o resultado foi que passaram vergonha. Disseram, não, foi porque a gente fez pelo calendário juliano, mas era... A gente fez pelo calendário gregoriano, era pelo juliano, tem um ano de diferença. Em outubro do outro ano, foram outra vez para a montanha vestido de branco esperar Jesus, e até hoje espera. Glória a Deus, né? Depois surgiu outra seita, filha desta perigosíssima, que anda nas portas, e eles marcaram a vinda de Jesus várias vezes. Marcaram para 1914. Marcaram para 1900 e não sei se 40 alguma coisa, e a última vez marcaram para 1975. Glória a Deus, marcaram 3 vezes a vinda do Senhor. E ainda tem gente que segue, tem gente que, acho que é desconhecimento, né? Glória a Deus. Porque eu não queria fazer parte de uma religião que já enganou o povo 3 vezes. Glória a Deus, né? Então, meus amados irmãos, esse espírito é velho, é do tempo dos Tessalonicenses. Então, irmãos amados, nós vemos aqui que eles pensaram que a vinda do Senhor
ia ser imediata, ia ser naquele momento, naqueles dias, e se deixar influenciar por notícias falsas, que não eram verdade. E Paulo agora manda a carta dizendo: meus irmãos, não é assim. E ele fala de 2 sinais. Glória a Deus. E hoje só vai dar tempo de falar de um sinal, se Deus me ajudar. Se Deus me ajudar. Ele disse, vamos ver, versículo 3, por gentileza. O que é que Paulo nos revela? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo fala de 2 coisas. Ele diz: olha, antes da vinda do Senhor, vai aparecer a apostasia. Glória a Deus. Ele fala com artigo definido. A apostasia. Ele não diz uma apostasia. Ele diz a apostasia. Eu quero dizer para você que até o plural e o singular, glória a Deus, o artigo definido e o indefinido na Bíblia tem a direção e a inspiração do Espírito Santo. Quando tiver plural, foi o Espírito Santo que orientou, que inspirou. E quando tiver singular, foi o Espírito Santo que inspirou. Porque nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus inspirada plenamente e verbalmente. É a nossa crença, é a nossa fé. A Bíblia é inspirada, glória a Deus para sempre. Ela foi soprada, como se diz no grego, theopneustos, quer dizer o sopro de Deus. Os profetas falaram, os profetas escreveram, glória a Deus, mas eles escreveram sob a égide, sob a guia, sob a direção plena do Espírito Santo. Cada um com seu estilo, cada um com o seu conhecimento, mas Deus utilizou-se deles como escritores. Aleluia! Mas a palavra não é deles, é de Deus. Então, irmãos, aqui diz a apostasia. Não será assim sem que antes venha a apostasia. Pastor Isvaldo, o que é apostasia? Apostasia é uma palavra grega que significa separar-se, significa rebelião, significa deserção, significa revolta e significa abandonar. Glória a Deus. Essa palavra apostasia, no mundo greco-romano, ela era usada quando um soldado debandava do exército. Quando um soldado debandava do exército, era o desertor, era usada essa palavra, ele apostatou. Glória a Deus, ele tinha o ideal de lutar pelo exército do seu país e ele desertou. Só que a palavra apostasia não significa apenas desertar, sair e ir embora, mas significa passar para o outro lado. Além de sair, além de desertar, além de sair do exército que defendia, ele agora passa para o lado do inimigo. Passa para o lado do adversário. Isto chama-se, na linguagem original, apostasia. Ele deixa a fé que ele tinha e ele abraça ou uma nova fé ou uma ideologia sem fé. Glória a Deus. Essa pessoa que tinha fé, essa pessoa que professava que tinha fé, quando ela abandona aquela fé e ela adota novos postulados, então essa pessoa é um apóstata. Ele desertou, ele abandonou, ele saiu do exército que ele defendia, ele saiu da bandeira que ele defendia e ele agora passou para o outro lado. Glória a Deus. Isso no exército é punido gravemente. O desertor é punido gravemente porque é um crime de lesa pátria, né? É um crime terrível você fazer parte de uma corporação e depois você sair daquela corporação e lutar contra a corporação que você fazia parte. Isso é um crime imperdoável, isso é um crime, eu creio que entra na lei marcial, né? Glória a Deus, nas leis marciais que regulam essas situações. Eu não sei como diz as legislações brasileiras, mas eu sei que é um crime terrível. Em qualquer país, em qualquer nação, é um crime
aceitável. Glória a Deus. E Paulo disse, olha, irmão, não vai ser agora. Daqueles dias ele disse, o Senhor não vai voltar agora, porque antes do Senhor voltar, vai haver a apostasia. Glória a Deus. Por que Paulo disse a apostasia inspirado pelo Espírito Santo? Porque sempre houve apostasia. Na história de Israel, na história dos reis, na história de Judá, na história do Velho Testamento, sempre houve apostasias. E na era da igreja também sempre houve apostasias. Já nos dias de Paulo, já tinha pessoas que tinham apostatado da fé. Né? Ele disse, né? Himeneu e Fileto se desviaram, dizendo que a ressurreição já era feita. E eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Nos dias de Paulo, já tinha gente que apostatava da fé, já tinha gente que saía das fileiras da fé cristã e apostatava para as fileiras inimigas. Né? Ele disse, quando estava no cárcere, ele disse, Demas me desamparou, amando o presente século. O que é isso? Apostasia. Ele tinha passado para o presente século, para as ideologias da presente era, glória a Deus. Então a apostasia sempre teve. Se você ler a história de Israel, se você ler a história da igreja, nos dias de John Wesley, a Inglaterra tinha apostatado. Se você ler a situação da Inglaterra no século XVIII, você vai dizer, meu Deus, que apostasia. Glória a Deus. A igreja apostatou, os ministros, em sua grande maioria, apostataram. Podem não ter apostatado com palavras, mas apostataram com as ações. Né? Glória a Deus, nos dias de John Wesley, os ministros da religião da Inglaterra, eles terminavam a liturgia cedo, para aproveitar o domingo nas tavernas, ou tabernas, depende, para aproveitar o domingo jogando, né? Glória a Deus, para aproveitar o domingo nas farras, ministros da igreja, ministros da religião, não é? Glória a Deus. Então, em toda a história da igreja, sempre aconteceu apostasias, né? Por sinal, dominó surgiu naquela época, lá na Inglaterra, né? Mas se falava latim, era a língua da religião. A brincadeira de dominó surgiu com os ministros da religião. Naquela época, eles começaram a brincar com aquelas pedrinhas. Aí, quando batia, eles diziam, gratia domino. Quer dizer, graças ao Senhor. Ainda dá graças ao Senhor. Aleluia. Gracia domino. Que escreve-se gratia, mas pronuncia-se graças. Gratia, gracia. Gracia dominus. Pronto. Daí veio a palavra dominó. Então, quando você estiver jogando dominó, você está dizendo graças dominus. Não sei se alguém joga por aí afora. Glória a Deus. Eu jogava quando eu não era crente. Não tenho mais tempo. Não é santidade não, é que eu não tenho mais tempo. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui na palavra de Deus que sempre houve apostasia. Mas Paulo fala, sem que venha antes a apostasia. Que significa uma apostasia generalizada. Uma apostasia total, a apostasia, ou seja, a grande apostasia, quando estivesse perto da vinda do Senhor. E meus amados irmãos, né? O Senhor Jesus tinha falado também. O Senhor Jesus tinha falado que ia haver essa apostasia. O Senhor Jesus tinha falado no Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 24, que outro dia, se Deus ajudar, a gente poderá também tratar do Evangelho de São Mateus, sermão escatológico, no capítulo 24 de Mateus. O Senhor fala no capítulo 24, versículo 10 a 13. Ele fala com os cristãos que naquele tempo, perto da vinda do Senhor, vai ser um tempo de luta, vai ser um tempo de traição, vai ser um tempo onde os próprios cristãos vão entregar os seus irmãos. Glória a Deus. Agora mesmo, né? Agora mesmo nesse período de pandemia, né? Um pastor estava numa determinada igreja, o pastor estava orando com uns 5 crentes, e um crente foi denunciar as autoridades. Depois que chegou a vigilância sanitária, o pastor com 5 crentes, um aqui, outro ali, outro acolá, mas quem foi que denunciou? Foi o crente. Glória a Deus. Então esse crente já é apóstata. Glória a Deus. Desculpe-me se ele estiver me ouvindo, mas já é apóstata. Ele já está incluído. Glória a Deus nas alturas celestiais.
ele já desertou, ele já passou para o lado do inimigo. Glória a Deus nas alturas dos céus, ele já apostatou. Então, irmãos amados, nós vemos aqui que o Senhor disse o que ia acontecer nesses últimos dias, nos dias da apostasia. Capítulo 24, versículo 10 ao 13, por gentileza. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Observe, por favor, volte o texto em tela. Jesus disse que quando for perto da sua volta, quando for perto, coincidindo com o que Paulo falaria na carta aos Tessalonicenses, o Senhor disse, olha, nesse tempo, quando estiver perto da minha volta, porque o sermão é escatológico, ele disse, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Vai haver traição. Pessoas que se diziam cristãs, pessoas que se diziam evangélicas. Vai ser como um país da África, há mais ou menos 28 anos passados, eu esqueci o nome, Ruanda, em Ruanda. Na Ruanda houve uma guerra entre duas tribos, parece que os Hutus e os Tutsitis, salvo equívoco. Houve uma guerra civil ali naquele país, nos anos 90, que eu não estou lembrado exatamente, mas eu acompanhei através de uma revista que naquele tempo eu li, hoje eu não leio mais porque ela está tendenciosa, ela está maligna, uma revista famosa de informações do Brasil, mas eu deixei de ler, porque quando um meio de comunicação começa a mentir, eu deixo de assistir, porque as informações são falsas. E você assistir informações falsas, quando uma revista, um periódico começa a mentir, eu deixo de comprar, eu deixo de ler. Glória a Deus, porque a formação falsa é uma miséria, é uma desgraça. Eu era assinante daquela revista, deixei. Porque ela passou a ser tendenciosa, passou a ser a ética, mentirosa, e eu deixei de assinar. Mas naquele tempo eu lia, lá em Delmiro Gouveia, os Hutus e os Tutsitis, na Ruanda. Irmão, mataram tanta gente. O rio corria cheio de cadáveres. Os rios de Ruanda corriam cheios de cadáveres. Só que a revista não falou. Mas depois eu lendo um livro descobri que aquele povo era cristão. Era cristão. A maioria eram pentecostais, os que eram protestantes, e os que eram católicos eram da renovação carismática. E diácono entregou o pastor para ser morto. E presbítero entregou o pastor para ser morto. E coroinha entregou o sacerdote para ser morto. Cristãos que falavam línguas. Cristãos que se diziam renovados, na hora da ideologia, na hora da guerra, a ovelha entregava o pastor. Aleluia. O ajudante do sacerdote entregava seu próprio sacerdote, porque um era o Tu e o outro era Tutsiti. Eram de etnias diferentes. Aí o ódio superou a fé. O ódio superou o amor. E Jesus disse que quando for perto da sua volta vai acontecer isso. Pessoas de dentro do cristianismo, o Senhor aqui não está falando de fora, não. Ele está falando de dentro da igreja. Louvado seja Deus. Muitos apostatarão da fé e vão trair uns aos outros. Em outra parte, o Senhor disse que a filha vai entregar a mãe vai entregar a filha, o genro vai entregar o sogro vai entregar a nora. Glória a Deus, aleluia, bendito seja Deus. Mas o Senhor disse que isso será perto, é sinal da sua volta gloriosa. Ele disse aos Tessalonicenses, ainda vai acontecer isso, a grande apostasia. E o Senhor disse que o que mais, irmãos? Por favor, vamos voltar à tela, por gentileza. Nesse tempo, vamos ao outro. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Nunca vimos tanta religião, tanto falso profeta, enganando a muitos. Quanta doutrina herética, quanta tolice, quanta parvoíce. O que é parvoíce? A palavra parvoíce vem do latim parvus, que significa pequeno. Uma coisa insignificante, uma coisa que não tem validade, que não tem expressão. Quanta parvoíce, quanta coisa insignificante, tolices, e o povo, as multidões atrás,
atrás de vantagem, não é atrás do Deus, não é atrás do Deus da bênção, é atrás da bênção de Deus. Mas isso estava avisado. Falsos, o que, irmãos amados? Profetas, prometendo o que existe e o que não existe. Aleluia! O Senhor falou que ia acontecer isso, e muitos iriam apostatar da fé. Crentes que eram crentes antigos, que eram crentes criados no verdadeiro evangelho, e depois apostata da fé para ir atrás dessas coisas. Para ir atrás de parvoices, para ir atrás de tolices, para ir atrás de coisa falsa. Falso profeta é aquele que prega um evangelho falso. Um evangelho sem substância, um evangelho adulterado, falsificado. Glória a Deus. E o Senhor disse que muitos iriam atrás. Muitos iriam atrás dessa gente. Glória a Deus, apostasia. Louvado seja o Senhor. E ele disse mais: e por se multiplicar o que, irmãos amados? A iniquidade. Eu vou parar um pouquinho na palavra iniquidade. Pode voltar à tela normal. O que quer dizer a palavra iniquidade? A palavra iniquidade, no grego, é anomia. No Novo Testamento grego, a palavra iniquidade é anomia. Pastor Isoldo, o que é anomia? Anomia é a aglutinação de duas palavras, de um prefixo, a, e nomia, que vem de nomos. Nomos quer dizer lei. Nomos quer dizer regra. Nomos quer dizer diretrizes. Anomia quer dizer sem lei, sem regra, sem diretrizes. A palavra iniquidade no grego significa sem lei, sem regra, sem diretrizes. O Senhor Jesus disse que nos últimos dias iria se multiplicar a iniquidade. A iniquidade no grego é anomos, que quer dizer sem lei, sem regras. Meus irmãos, Paulo disse: olha, vocês não pensem que Jesus virá agora, naquele tempo de Tessalônica, porque ainda vai vir o tempo da iniquidade. O povo vai virar iníquo. O que é o iníquo? É uma pessoa que ele não aceita regras. Ele não aceita leis. Ele não aceita, aleluia, a orientação divina. Ele não aceita a lei divina. Ele não aceita a palavra divina. É a geração que quer viver a seu modo, sem regras. E o Senhor disse que isso ia se multiplicar. E, meus irmãos, nunca uma geração viu o que nós estamos vendo. Uma geração que não quer regras. Uma geração anômala, que não quer regras, que não quer leis, que despreza a palavra de Deus. Eles dizem assim: eu sou dono do meu corpo. O grito de liberdade, entre aspas, é essa: eu sou dono do meu corpo, portanto, eu faço do meu corpo o que eu quiser. Ninguém pode me impor, ninguém pode ditar, ninguém pode dizer o que eu faço, nem o que eu não faço. Glória a Deus nas alturas dos céus. O Senhor disse que antes da vinda dele ia prevalecer a iniquidade. A iniquidade é anomos. Anomos é rejeitar leis. Anomo é rejeitar regras. Anomos é rejeitar orientações e diretrizes. Por acaso não estamos vivendo esses dias? Glória a Deus. O aborto. O que é o aborto? A defesa do aborto está aqui. É a anomia. Não. O corpo é meu. E o menino o feto está no meu corpo. E eu faço o que eu quiser. Mas a palavra de Deus não diz assim. A palavra de Deus manda respeitar a vida. A palavra de Deus manda defender o inocente. A palavra de Deus diz: não matarás. A palavra de Deus, mas eu não quero saber. Eu sou iníquo. Ou eu sou iníqua. Eu faço o que eu quero. Para mim não tem regras. Para mim não tem leis. A voz da igreja, a voz da Bíblia, a voz da palavra não significa nada. Glória a Deus nas alturas dos céus. O casamento, pela Bíblia, é um casamento monogâmico, heterossexual. Hétero quer dizer de sexos diferentes. Não, mas eu não aceito. Quem manda na minha vida sou eu faço o que eu quero, eu faço o que eu bem entendo. Mas, meu querido, as Sagradas Escrituras, eu quero lá saber de Sagrada Escritura, eu quero lá saber de Bíblia. E o pior, que antigamente era uma pessoa, duas,
e eles tinham até vergonha de manifestar seus pensamentos, mas agora é uma grande multidão. Vão à rua, vão às praças, fazem grandes eventos. O que foi isso? O Senhor falou que a iniquidade iria o quê, irmão? Se multiplicar. A falta de lei. Os homens e mulheres que não querem leis divinas, os homens e mulheres que são anomos, os homens e mulheres que são iníquos, louvado seja Deus. O Senhor disse que isso iria acontecer, irmão, e nenhuma geração viu o que nós estamos vendo. A falta de respeito, a falta de não quero regra, eu não quero regra. Não quero regra, não aceito regra, eu vou viver. E o pior, que tem muita gente se dizendo cristã e nessa situação. Anomos, iníquos, não aceitam a direção, não aceitam o aconselhamento pastoral. Glória, irmãos. Meu querido irmão, não era bom você procurar o pastor, mas é nada. Mas tá. Quem manda na minha vida sou eu. Eu tenho negócio com o pastor, mas a Bíblia diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Hebreus 13:17, a Bíblia diz: sujeitai-vos a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas. Mas é nada. Eu sou eu. Meus irmãos amados, é isso que o Senhor avisou. Por se multiplicar a iniquidade. Para onde você se vira, essas ideologias, elas estão prosperando. Se você liga a televisão, essas ideologias iníquas estão prosperando. Se você liga o computador, se você liga seu smartphone, essas ideologias estão prosperando, avançando, multiplicando, crescendo. E o que é que acontece, irmãos? O Senhor disse que ia afetar a muitos. O Senhor disse que por se multiplicar isso, o Senhor falou até da tecnologia que estaria disponível. Porque até o mundo islâmico, que era muito fechado, o mundo islâmico que era nos seus costumes, eles eram fechados. Mas por causa das redes sociais, por causa da tecnologia, se você chegar hoje nas sociedades muçulmanas, já mudou muita coisa. Eu tenho estado nas sociedades muçulmanas algumas vezes, e você vê já jovens muçulmanas que não estão guardando mais os costumes e as regras e as leis da sua religião. Até eles, que eram considerados os bastiões da moral, os bastiões da ética, xingavam os cristãos, mas até eles, daqui mais uns 10, 15 anos, se você chegar num país islâmico, você vai ver que a coisa mudou muito. Ninguém quer mais regra. Mas o Senhor falou que a iniquidade haveria de quê, meus amados irmãos? Se multiplicar. E por causa dessa multiplicação da iniquidade, aí iria afetar a fé de muitos. Por favor, coloque de novo o versículo 12. Louvado seja Deus. E por se multiplicar a iniquidade, a propaganda, sem lei, sem regras, cada um fazer o que quiser, o Senhor disse que o amor de muitos iria o quê, meus amados irmãos? Se esfriará. O amor de muitos esfriará. Glória a Deus. O amor de muitos esfriará. Meus irmãos amados, muita gente que era cristã fervorosa, muita gente que era cristã batizada no Espírito Santo, muita gente que era cristã que amava a igreja, amava os seus pastores, amava o seu coral, amava o seu conjunto, amava as pessoas, nasciam e se criavam naquela igreja. Morriam. Passava 50 anos no coral, no mesmo coral. Passava a sua juventude toda. Mas a Bíblia diz que o amor esfriou. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. O interessante é que no grego, eu pensei que tinha feito um rabisco aqui, mas eu acho que passou. Diz que a palavra muitos no grego significa quase todos. A grande maioria. Se você pegar a Bíblia, parece-me que é atualizada. A versão atualizada diz o amor de quase todos. Aleluia! Mas graças a Deus que não é todos, é quase. Vai escapar alguém. Dá para dizer glória a Deus por isso? Não diz todos, diz quase todos. Na nossa tradução diz muitos, mas esse muitos é muito suave. O melhor é aquele que diz quase todos. As ideias vão mudar.
É isso que o Senhor está falando. Os sentimentos vão mudar. O fervor, o amor, a oração, o jejum, a frequência, a santa ceia, o rei. Quando eu aceitei Jesus como Salvador, a gente estudava longe da igreja, lá no interior do estado, estudava bem distante, assistia 2 aulas. Pasta na mão, aleluia, de farda do colégio, louvado seja Deus, com os cadernos na mão, para receber a santa ceia do Senhor. Os estudantes, o que era isso? Era amor, era zelo. Deixava, assistia 2 aulas e as outras deixavam para lá, para vir comungar, para vir receber a memória do corpo e do sangue de Cristo, para não ficar um mês sem a santa ceia. Mas hoje em dia, se você vai tomar ceia, homem, está com 1 ano que eu não tomo. Meu Deus do céu. E nem sente falta. O que foi isso? O Senhor disse que por se multiplicar a anomia, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Igrejas vazias, cultos vazios, cultos sem fervor, cultos sem amor a Deus, culto frio, culto sem a característica de um culto espiritual, de um culto pentecostal. Louvado seja Deus. O que é isso? É que o Senhor falou que por se multiplicar a iniquidade. E quem ajudou muito a multiplicar a iniquidade foi a modernidade, foi a tecnologia. Não estou condenando a tecnologia, não estou condenando a modernidade da tecnologia, mas ela ajudou muito. Ajudou a espalhar, a multiplicar, louvado seja Deus. Antes, sociedades que eram inacessíveis através da mídia, todas as sociedades ficaram vulneráveis. Os jovens, os adolescentes, glória a Deus, adotaram outros postulados, os cristãos adotaram outros postulados. Irmão, eu tenho acompanhado, eu sou apaixonado pela igreja, não só pela minha igreja, mas por outras igrejas cristãs e por outras religiões. Eu gosto de estudar e gosto de estar atualizado, irmão. Toda denominação está sofrendo mudanças. Toda denominação e o povo querendo mudança, mas mudança para pior. Aleluia. Nós estamos na era de Laodiceia. Você sabe o que quer dizer a palavra Laodiceia? Laos quer dizer povo. Laodiceia quer dizer quem manda é o povo. Aleluia. Aleluia. O povo não quer mais ser orientado, não quer ser mandado. Eles é quem querem ditar as regras. Eles é quem querem ditar a doutrina. Eles é quem querem ditar, porque a palavra Laodiceia quer dizer quem manda é o povo. Em grego, Laodiceia quer dizer quem manda é o povo. Aleluia. E eu tenho acompanhado. Todas as denominações cristãs estão sofrendo. Todas. Esse impacto. E até outras religiões estão sofrendo esse impacto dos últimos dias, o impacto da apostasia, o impacto da iniquidade. Mas o Senhor disse: o amor de quase todos não foi de todos. Diga: Jesus, me cobre com o teu sangue, para que eu não seja afetado por essa multiplicação da anomia, dessa influência maligna de não ter regra, de não ter lei. Não, e os cristãos, você não está debaixo da lei, não. Nós estamos debaixo da graça, como se a graça fosse uma libertinagem. Não, Senhor. De maneira nenhuma. Quem foi que disse a você que a graça é uma libertinagem? O apóstolo sabe quem dizia isso? Os coríntios. Quando você lê a carta aos coríntios, eles dizem que prostituir não é pecado. Sabe o que era que os coríntios diziam sobre a prostituição? Eles diziam que fazer sexo de qualquer maneira e com qualquer pessoa era como comer. Eles diziam que os manjares eram para o ventre e os ventres para os manjares. Quer dizer, assim como você precisa comer, você precisa praticar sexo de qualquer jeito. É como se comer, não tem nenhum pecado. É como se comer alguma comida. Aí Paulo diz: não é assim, meus irmãos. Disse que os alimentos são para o ventre, mas o corpo é para o Senhor. E Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas. Sabe por que foi que Paulo disse isso? Porque na igreja de Corinto, eles achavam que porque eram salvos pela graça, era lícito fazer tudo. Na cabeça dos coríntios, a graça de Deus cobria tudo. Na cabeça dos coríntios, a graça de Deus, não, você está salvo pela graça e você pode ser anomos. Anomos quer dizer sem lei, sem regra. Não. Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Aleluia!
Quer dizer que o cristão não pode viver sem regras, o cristão não pode viver sem orientação, o cristão não pode viver sem doutrina, o cristão não pode viver sem regras. Deus me guarde de fazer parte de uma igreja sem regras. Deus me livre. Essa igreja é iníqua. Uma igreja que não tem regras, ela é da iniquidade. Uma igreja que não tem ensinamento, uma igreja que permite que o povo faça o que quer, ela é uma igreja da iniquidade. Tem gente que diz assim, eu vou sair da minha igreja porque minha igreja tem muita regra. Eu vou procurar uma que não tenha regra. É a igreja do anticristo. Anomas é uma igreja anoma, não tem regras. Não tem doutrina, não tem ensinamento, não tem freio. Eu não quero fazer parte dessa igreja. Eu quero de uma igreja que ande na doutrina dos apóstolos. Bendito seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Aleluia! Meus amados irmãos, o apóstolo diz que ia ser uma apostasia geral. E o Senhor Jesus disse que esse tempo seria o tempo da multiplicação da iniquidade. Um povo que não quer regra, um povo que não quer lei, um povo que quer viver do jeito que quer. Quer viver do jeito que bem quer e que bem tem. Quer ouvir o que quer, cantar o que quer, vestir como quer. Não, eu sou anomos, eu sou iníquo, eu não tenho regra, eu não tenho lei, eu faço o que eu quero, ninguém manda na minha vida. Louvado seja Deus para sempre, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados irmãos, mas eu tenho uma notícia boa, porque não vai dar para entrar no outro lado, que é sobre o anticristo, e eu quero convidar você para na próxima terça-feira estar conosco e convidar mais alguém, porque terça-feira nós vamos começar a falar sobre a vinda do anticristo. Aí é que a coisa vai, o caldo vai entornar, vai engrossar. Hoje só deu para falar sobre a iniquidade. O Senhor disse, Paulo disse que a iniquidade viria antes da volta do Senhor. A apostasia, o abandono da fé. Quanta gente, irmão. Países que eram cristãos, a Europa. Foi o que aconteceu com a Europa? A Europa apostatou. A Europa nasceu sob o signo do Evangelho, o signo da cruz. A Europa foi civilizada pelos cristãos. A Europa era mata, a Europa era uma terra inculta, a Europa era nada no início do cristianismo. Só tinha bárbaros, pântanos, e foram os cristãos que deram à Europa a dignidade que ela tem hoje. Mas a Europa apostatou. A Europa apostatou da fé. O ódio à igreja é grande. Quem fez as universidades da Europa, as primeiras universidades da Europa, foram fundadas pela igreja cristã. E hoje eles detestam a igreja. Hoje eles detestam o cristianismo. Essa geração que chegou aí, muitos deles, diz que eu li há poucos dias, que quando o povo vai no Museu do Louvre, aí tem lá quadros. Quando os adolescentes vão, levados pelas professoras para visitar o Museu do Louvre ou outros museus em Paris, na Europa, diz que, olha, isso aqui, esse quadro é Sansão matando o leão. Esse quadro é Davi matando o gigante. Esse quadro é Sansão e Dalila. Esse quadro aqui foi o pintor que fez o nascimento de Jesus. Esse quadro aqui foi o pintor tal na Renascença que pintou a visita dos magos. E as crianças e os adolescentes ficam perguntando quem foi Davi? Quem foi Golias? Quem foram os magos? Quem foi Jesus? Quem foi? Porque eles não sabem. Essa geração não sabe mais quem era Davi, quem era Golias, não sabe mais quem era Sansão. Essa geração não sabe mais quem era Esté. Se você mostrar um quadro, olha esse aqui, eram os 12 apóstolos. Muitos jovens e adolescentes da Europa. 12 apóstolos, o que é apóstolo? Aí é preciso o professor, se souber, né? Se for um professor que leia, explicar quem eram os apóstolos, quem foi Cristo, para poder eles entenderem os quadros da Renascença. O que é isso, irmãos? Apostasia. Abandonaram a fé. Não creem mais em nada. A Bíblia é espezinhada. A Bíblia é jogada fora. Agora mesmo, há um ano atrás, nós vimos naquela grande polêmica, glória a Deus, aqui no Brasil, Bíblias sendo queimadas. Pessoas rasgando a Bíblia aqui no Brasil, engolindo as páginas e dizendo impropérios com as Sagradas Escrituras. O que é isso, irmãos? É apostasia.
Apostasia de uma nação. Aqui não é apostasia de uma pessoa, nem é apenas apostasia de uma nação, mas é apostasia geral. Sem que venha a apostasia. Está havendo uma apostasia generalizada. Mas eu tenho uma notícia boa. Nós vamos passar um pouco à frente, porque Paulo ele diz, nessa hora eu creio que quando os crentes leram a epístola ficaram assombrados. Eu creio que quando os crentes leram a epístola, Paulo disse, se eu não colocar o que eu vou colocar agora, eu vou deixá-los assustados. Mas Paulo deu uma palavra de conforto para os fiéis. Paulo deu uma palavra de ânimo para os fiéis de Tessalônica, para os verdadeiros cristãos, para os escolhidos de Deus. Vamos ver isso no capítulo 2, é o mesmo capítulo. Depois nós vamos voltar, porque nós vamos falar sobre o anticristo. Na terça-feira vamos começar, se o Senhor nos conceder a graça, se formos vivos e o Senhor nos conceder a graça. Vamos ver agora o versículo de número 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Aleluia. Paulo, depois que ele faz esse relato do que vai acontecer, ele agora, para desassustar os cristãos, ele diz, mas, o que é mais? É uma conjunção adversativa. Ele dá o quadro negro, ele dá o quadro sombrio, ele mostra a apostasia e ele mostra o anticristo, mas ele diz, mas, oh aleluia, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Vocês não tenham medo, porque vocês foram eleitos por Deus desde o princípio para três coisas. Primeiro, vocês foram eleitos para quê? Por vos ter Deus elegido desde o princípio para o quê, irmão? Para a salvação. Glória a Deus. Muita gente vai se perder, mas os escolhidos de Deus não. O Senhor vos escolheu desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito. Como é que eu sei que você é salvo? Como é que eu sei? A salvação é uma coisa interna, ninguém vê, ninguém sabe. Como é que eu sei que você é salvo? É pelo fruto. A Bíblia diz, eleito para a salvação, em santificação. Esse pessoal que diz assim, não, eu estou salvo, e eu posso pintar as canecas. Eu estou salvo, uma vez salvo para sempre, eu pinto 7, desenho 8, e ainda faço a perninha do 9. E não tem nada demais. Não, meu filho, essa sua salvação é fajuta. Essa sua salvação não é a vera salvação, porque a vera salvação, o apóstolo Paulo disse, mas vós, amados, mas devemos sempre dar graças por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito. Se você diz que é salvo, mas não vive uma vida santificada, alguma coisa está errada. Alguma coisa não, tudo. Tudo está errado. Não, eu sou salvo pela graça. Hoje eu sou salvo pela graça, hoje à noite eu vou para um baile gospel e a poeira vai tapar. E eu sou salvo. E quem for doido, diga que ele não é salvo. Glória a Jesus. Lá ele toma cerveja, lá ele dança, pinta as canecas, mas ele diz que é salvo. Né? Glória a Deus. Já tem crente pulando carnaval? Já tem crente pintando as canecas? Mas diz que é salvo. Mas Paulo disse não. Deus vos elegeu desde o princípio para a salvação, leia o resto, em santificação do Espírito. Quem é salvo, ouve a voz do Espírito Santo. Quem é salvo tem o Consolador. Quem é salvo tem o Paráclito que grita de dia e de noite. Este é o caminho. Andai nele, sem vos desviar de nem para a direita, nem para a esquerda. Se você é salvo e você anda como quer, Paulo diz que essa salvação não existe. Eleitos desde o princípio para a salvação em santificação
do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos santifica, o Espírito Santo é quem nos guia, o Espírito Santo é quem nos orienta. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade que veio mandada do céu pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Outro, no grego, não é hétero, não, né? É alon. Alon quer dizer outro igual. Hétero é outro diferente. Mas Cristo, no Evangelho, João não usou a palavra hétero, outro diferente. Ele usou alon, que quer dizer outro igual, outro da mesma essência, outro da mesma substância, outro da mesma natureza. O Espírito Santo é da mesma natureza do Pai e da mesma natureza do Filho. E Ele está na terra orientando os crentes. O caminho é por aqui, o caminho é por aqui. Eleitos para a salvação em santificação do Espírito, pasmem, e fé da verdade. O que é que o Espírito Santo está dizendo? Que quem faz parte dos filhos de Deus, quem verdadeiramente é escolhido de Deus, a sua fé nunca vai se desviar para a mentira. Fé da verdade, salvação, santificação e fé da verdade. Irmão, mas tinha uma irmã que ela tinha 200 anos de crente. E mudou o juízo, mudou a cabeça e apostatou da fé. Não, ela estava no meio dos crentes. Ela estava no meio dos crentes. Porque os verdadeiros cristãos, eles têm salvação, eles têm santificação e eles têm a fé da verdade. Jesus disse lá no Evangelho que vai haver falsos profetas que, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas é se possível fora. Isso é uma hipótese impossível. Se possível fora, enganaria os escolhidos. Quem é escolhido de Deus, irmão? Na mente dele não entra coisa ruim. Tem uma proteção, tem o capacete da salvação. As setas de Satanás não entram. Aleluia! As setas do modernismo, as setas da teologia liberal, as setas da iniquidade, da anomia, não entra na mente do salvo. A fé dele é a fé da verdade do Evangelho. Se alguém se desvia da verdade, pastor Mengardo, é porque, lamentavelmente, estava na igreja, mas não fazia parte da igreja. João disse: saíram de nós, porque não era dos nossos. Se fosse dos nossos, teriam ficado conosco. Então, se alguém saiu, apostatou, negou. Eu conheço pessoas que foram criadas na igreja, meninas que foram criadas na igreja, batizadas até no Espírito Santo. E hoje a mente está virada. Não crê mais na verdade do Evangelho. Adotou outros postulados. Eu conheço adolescentes, meninos, que foram criados no pé do altar, que foram criados na igreja, na doutrina, na escola dominical, aí foram para a faculdade e lá a cabeça virou. Não crê mais na verdade do Evangelho. Virou a cabeça. Então essa pessoa, ela estava na igreja, mas ela não era da igreja. Aleluia. Porque a Bíblia diz que o salvo, ele é salvo, ele é santificado pelo Espírito e ele conserva a fé da verdade. Se o camarada se afasta da verdade, então o que Paulo está dizendo é que os verdadeiros cristãos não tenham medo, porque a salvação está guardada. E a sua mente não vai mudar. A sua ideia cristã, você não vai aceitar o modernismo, você não vai aceitar o espírito do anticristo. O jovem cristão, ele vai para a faculdade, ele entra crente e sai crente. Ele vai com a fé da verdade e ele volta com a fé da verdade. Ele vai trabalhar em qualquer ambiente iníquo, ele vai trabalhar em qualquer ambiente que é a favor da anomia, da iniquidade. Ele chega lá, o chefe os colegas são, os subordinados são, mas ele diz: não, eu entrei com a fé da verdade e eu vou me aposentar aqui com a fé da verdade. Quem dá aleluia para Jesus por isso? Até hoje, pela santíssima graça de Deus, cada dia mais a minha fé, na verdade, se firma. A Bíblia diz que Satanás nunca se firmou na verdade. Jesus disse em São João 8, não sei se é antes do 44 ou é depois do 44. E no versículo 44 diz que Satanás é o pai da mentira. Parece que é o 45, diz: porque nunca se firmou
na verdade. Satanás morou no céu. Mas que bicho miserável. Morou no céu. Viu Deus face a face. Ô pastor, mas aquela pessoa não era batizada com o Espírito Santo? Como é que pode uma coisa dessa? Mas é... 844. Está com ele aí? 844, São João? Por favor, 844 de São João. Glória a Deus. 844. 844. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmão, Satanás morou no céu. Satanás, segundo Ezequiel, e eu creio, tem gente que não crê, mas eu creio, ele foi regente. Ele tinha vestes, as pedras da roupa de Satanás, que ali aparece como se fosse o rei de Tiro. Mas aquela profecia vai muito além do rei de Tiro. Aquela profecia de Isaías 14 vai muito além do rei da Babilônia. A Bíblia diz, tu estavas no Éden, jardim de Deus. E quando foi que o rei de Tiro esteve no Éden? Então aquilo ali não o Espírito Santo está se utilizando do rei de Babilônia e o Espírito Santo está se utilizando do rei de Tiro para fazer uma referência ao inimigo. Eu preciso ser bobo para não entender isso. Aí ele diz, tu estavas no Éden, jardim de Deus. Todas as pedras preciosas, aí cita as pedras, as mesmas pedras que Satanás tinha na sua roupa, pedras preciosas, quando você vai para Êxodo, são as mesmas pedras preciosas que tinham no peitoral do sumo sacerdote. E agora, o bicho viu Deus face a face. Tudo indica que foi um anjo sacerdote. Ministrava no Monte Santo, subia ao Monte Santo para ministrar diante do Senhor Jeová, ministrar diante de Deus, e nunca se firmou na verdade. Tem gente que se espanta, irmão, aquela pessoa era crente, era batizada no Espírito Santo. Será que aquele batismo com o Espírito Santo não foi mentira? Foi não. Foi não, foi batismo com o Espírito Santo mesmo. E por que não se firmou? E por que Satanás que morou no céu também não se firmou? E por que apostatou? E por que Satanás que via Deus face a face? Por que ele apostatou também? São mistérios que a mente humana não dá para entender. Não tem explicação. Cada um que procure se firmar na verdade. Porque Satanás morou no céu, mas nunca se firmou na verdade. Ezequiel 28:4 não está no script, mas o pastor vai ler para nós encerrarmos. Glória ao nome santo de Jesus. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeição em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Continue. Tu eras querubins ungido, para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. Pronto. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado. Alguém diz, irmão, isso é o rei de Tiro. Só se você não tiver juízo. Você que diz que isso aí só se refere ao rei de Tiro, procure um médico. Procure um médico de juízo, de cabeça. Deve ter por aí afora um psiquiatra, porque dizer que isso aqui se refere ao rei de Tiro, está doido varrido. Desculpe-me, mas eu sou nordestino, e eu sou alagoano, e o nordestino é assim mesmo, ele diz as coisas assim, desse jeito mesmo. Claro que está falando do rei de Tiro, mas o Senhor está apenas se utilizando da soberba do rei de Tiro para se referir a um caso que já tinha acontecido antes do tempo. Aleluia! Satanás era querubim ungido.
Se você ler em Êxodo, você vai ver que as mesmas pedras que ele tinha na roupa dele, no futuro, Deus mandou colocar as mesmas pedras na roupa do sumo sacerdote. Mas nunca se firmou na verdade. Vira tudo depois. Vira tudo. Toda ideologia do diabo, adota. Toda ideologia do diabo, adota. Tudo que aprendeu na fé, abandona, porque é apostasia geral. Glória seja dada o nome de Jesus. Mas o Senhor disse, mas vós, irmãos, amados pelo Senhor. Quem é amado pelo Senhor, dê um glória a Deus, aleluia. Mas vós, irmão, põe na tela para a gente terminar, que a vontade é falar mais, mas não é possível. Embora que estamos, glória a Deus em casa, a maioria, né? Mas o irmão veio de ônibus, glória a Jesus. Mas falta onda, a gente manda ele levar em casa. Glória a Jesus para sempre, amém? Glória a Deus. As pedras da roupa do sumo sacerdote, as mesmas pedras que estavam na roupa de Satanás antes de cair. Olha aí, por favor. Êxodo 28. Êxodo 28, capítulo 16. Versículo 16. Versículo 16. Êxodo exato. 28 e 16. Quadrado e dobrado, será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. Isso aí é falando da roupa do sumo sacerdote no tempo de Moisés. E o encherá de pedras de engaste, com 4 ordens de pedra, a ordem de um sárdio, de um topázio, de um carbúnculo. Essa será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem será de uma turquesa, de uma sardônica e de um jaspe. Engastadas em ouro serão nos seus engastes. Pronto, vocês estão vendo? As mesmas pedras que tinha na roupa de Satanás antes de cair, na roupa de Lúcifer, as mesmas pedras preciosas, Deus mandou colocar na roupa do sumo sacerdote. Veja quem era Lúcifer. Há um ramo que diz, um ramo interpretativo que diz que ele era sacerdote. No meio dos querubins, ele ministrava. Ele ministrava o louvor, ele ministrava a adoração, ele subia no Monte Santo de Deus. Onde anjo nenhum chegava, ele chegava. Aleluia. Mas nunca se firmou na verdade. Vamos ouvir mais um louvor? Dá tempo, será, meu Deus? Glória a Deus. Aleluia. Bom, louvado seja o nome do Senhor. Você está em casa sentado? Fique sentado mais um pouquinho aí. E você que quer aceitar Cristo, você que não quer entrar na onda da apostasia, ou você que ainda entrou pela onda da apostasia, chegou a hora de você voltar, antes que Cristo venha. Você não é da parte do diabo. Você não é daqueles que nunca se firmaram na verdade. Você talvez tenha sido uma ovelha leviana, mas você não é dos apóstatas. Volte para o Senhor hoje. Se entregue para o Senhor hoje, que a vinda dele, isso que está acontecendo no mundo, é sinal que a vinda do Senhor está próxima. A grande apostasia, a multiplicação da iniquidade.